Senta aqui à minha direita, mas você vai ficar à esquerda da plateia. Pode ficar tranquilo. Eu vou passar agora para vocês o microfone para o Alexandre. São 20 minutos cada palestrante e depois nós vamos abrir para perguntas e intervenções, tá bom? Obrigado, Vitor. É um prazer estar aqui na mesa com você, com o Jefferson. Estão me ouvindo? Desculpa. Boa tarde, obrigado pelo convite, Vitor. É um prazer estar na mesa com vocês, aí com o Jefferson. Agradeço ao Maurílio também, e os colegas, os amigos que estão aqui presentes. E para mim é muito importante participar dessa mesa que trata dos desafios da arquitetura pública, né, do servidor público, porque, como o Vitor já acabou de dizer, né, eu acho que era interessante a gente realmente deixar claro para nós assim, a dimensão coletiva da construção da arquitetura pública, né? E para conquistar essa dimensão coletiva, a coisa mais importante é a dignidade, que só pode acontecer assim, se nós definíssemos assim, qual o lugar da arquitetura pública numa perspectiva de uma política de Estado. Só pode acontecer essa dignidade com a constituição de escritórios públicos de projetos, né, que visam a qualidade da arquitetura da coisa pública. Podemos chamar de ateliê municipal de arquitetura, o departamento de projeto e construção, o instituto de projeto e planejamento. Vamos chamar aqui de escritórios públicos de projetos. Isso eu acho muito importante ser discutido, e para a qualidade da arquitetura da coisa pública, que é importante para a ação do arquiteto, servidor público. Essa dimensão da arquitetura pública acontece não só... Está muito baixo? Muito baixo? Ah, desculpa. Não acontece somente na esfera, por exemplo, dos edifícios públicos, mas, sobretudo, da rede municipal, estadual e federal de edifícios públicos, equipamentos públicos, por exemplo, de educação, cultura, esporte, lazer, assistência social, saúde, mas também no que se refere à arquitetura das infraestruturas da cidade. É muito importante os arquitetos se engajarem nessa construção coletiva do programa, que podia chamar assim, programa público. E para isso eu acho interessante que os escritórios públicos de projeto, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo e Judiciário, possam, de uma maneira convergente, evidentemente dialética, mas convergente nos interesses, estabelecer uma cultura de projeto da coisa pública. E essa cultura de projeto só acontece, de fato, com a garantia da dignidade do servidor público de carreira. O escritório público de projetos tem que ter uma mistura saudável para promover um debate construtivo, onde mais de 50%, 60%, tem que ser servidores públicos de carreira, porque é só o servidor público de carreira que consegue estabelecer uma cultura de projeto nos 5 ou 6 verbos virtuosos, que é o planejar, projetar, orçar, construir e avaliar. Eu acho que, na verdade, essa cultura de projeto, pensando quanto nós podemos evoluir na dignidade da construção das nossas cidades, passa as 3 perguntas na primeira pessoa do plural, nunca na primeira pessoa do singular, que é perguntar primeiro como é que nós vamos usar, para depois perguntar como é que nós vamos manter, para depois perguntar como é que nós vamos construir. E, de fato, nessas 3 perguntas, há, por um descontrole, uma falta de cultura de projeto da coisa pública, nós não avançamos para dar dignidade no canteiro, quer dizer, um pêndulo saudável entre escritório público de projetos e canteiro de obra poderia mudar
o patamar medieval, selvagem, que ainda persiste, né, nos canteiros de obras das cidades brasileiras, né, onde o trabalhador, no canteiro de obras, é tratado de maneira mais indigna possível. Falamos agora, na mesa anterior, da falta de respeito, né, tudo, eu acho. Né, isso é muito importante. Mas acontece que, do ponto de vista... Assim, eu não quero me estender muito, Vitor, mas depois a gente pode abrir para o debate. Mas, já terminando, essa dignidade do servidor público, né, de carreira, que eu tentei falar de qual seria a porcentagem de arquitetos efetivos de carreira entre concursados, comissionados e colaboradores eventuais, vamos chamar assim. Evidentemente, para ter uma trilha voltada à política de Estado, visando uma cultura de projeto, tem que ser mais de 50% de carreira. Mas não é um faz de conta, ele tem que ser ativo nas prefeituras e receber com dignidade. A gente fala da quantidade de arquitetos que nós temos no Brasil. Se nós dividirmos a quantidade de arquitetos no Brasil, o Vitor deve saber, né, o Jefferson também, por 5.670 municípios, que não é nada. Desculpa eu repetir para quem já... Lá na FAO, eu insisto para os estudantes de arquitetura perceberem o seguinte: a quanto é necessária a reforma urbana e a reforma agrária no Brasil. A França, que tem o tamanho do estado da Bahia, tem 6 vezes o número de municípios do Brasil. Então, eu acho inacreditável, fora a questão de como as pessoas participam nas subprefeituras. Então, dividindo o número de arquitetos que tem no Brasil, considerando que todos eles trabalham com projeto, pelo número de municípios, dá 25 arquitetos por município. Não é assim que se faz o cálculo, né? Mas, quer dizer, é insignificante. Pois bem, nós sabemos que, vou chamar assim aqui, a arquitetura do programa, que é de autoria coletiva, né, e que é o embrião do termo de referência, TR, de qualquer edital, né, só pode ser feito na dimensão da cultura de projeto, que é uma literatura do projeto, é mais do que o projeto, está aquém, além, acima do projeto, só pode ser feito dentro dos escritórios públicos de projeto, quando estamos falando do projeto da coisa pública, no âmbito das infraestruturas urbanas, de saneamento ambiental, mobilidade urbana e transporte público, no âmbito do sistema integrado de redes de edifícios públicos ou equipamentos públicos, de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência social, e também no âmbito da produção pública da habitação. Habitação social, habitação, enfim, habitação pública, vamos chamar assim, né? Então, acho que isso só pode acontecer nesses escritórios, mas acontece que nós estamos, na verdade, numa circunstância extremamente peçonhenta, cancerígena e dissimulada, infiltrada, de um urbanismo extremamente mercantilista e rodoviarista, né, que de tal modo se infiltra nas prefeituras do Brasil, que faz que o servidor público de carreira seja tratado pior do que bagaço de cana-de-açúcar na pastelaria, que passou 4 vezes pelo moedor de cana. E começa pela falta de dignidade de como ele pode trabalhar dentro das prefeituras do Brasil. Ele é colocado de banda e entre os iluminados para falar o que tem que fazer. Então, a pessoa que... Eu faço uma homenagem aqui a Silvana Santopaulo, que agora não consigo reconhecer todos, desculpe, mas nós trabalhamos, a Silvana trabalha ainda, nós trabalhamos no escritório público de projetos, que eu infelizmente tive que constatar, por conta da minha... Eu fiquei 2 anos no Ministério da Cultura, onde tentamos levar no Ministério da Cultura a cultura arquitetônica, a cultura urbanística, a cultura construtiva, né, no debate. E, infelizmente, pude constatar que o Escritório Público de Projetos, que é EDIF, do município de São Paulo, é o mais antigo, é o que mais persiste, apesar da sistemática ação demolidora, destruidora do Departamento de Edificações. Então, eu acho isso importantíssimo colocar, porque eu não sei de onde vêm essas ideias de desqualificar, porque Nova York, por exemplo, departamento em inglês, departamento de projeto e construção, já chegou até 8.000 arquitetos. Então, é inacreditável o negócio, para não falar se é para falar União Soviética ou Noruega, né? Estou falando dos Estados Unidos. Você vai para Gainesville, na Flórida, que é uma cidadezinha, tem não sei quantos arquitetos.
Então, é por que nós aqui temos uma política de desqualificar? Sabemos por quê. Porque, na verdade, é a cidade do mercado, a cidade da devastação, da dignidade do ser humano. Então, não é possível a gente discutir aqui o desafio, respondendo agora e concluindo. Qual o desafio do servidor público? É realmente trabalhar naqueles 3 pilares, assim, ética, técnica e poética da arquitetura da coisa pública, passa no alicerce ético a dimensão humanista, social, pública e coletiva sempre. Nada mais importante para a arquitetura do que a arquitetura da cidade, nesse âmbito. Então, só pode acontecer nisso. Não tem proficiência técnica, ou estética, se não tiver uma base ética nesse sentido, que eu estava dizendo agora. Evidentemente, voltada numa dimensão poética, onde a gente possa construir uma cidade do encontro, da convivência e da confiança, e não o que está sendo feito agora, com esse urbanismo extremamente mercantilista e rodoviarista, que promove o desencontro, a desconfiança e o medo. Então, é importantíssimo, porque quem dá a pauta, quem consegue construir coletivamente, evidentemente, se é uma construção coletiva, pensada de maneira intersecretarial, participativa, visceralmente participativa com a comunidade, é só, na verdade, num ponto de encontro, que são os escritórios públicos de projetos, sejam eles municipais, estaduais e federais, que podemos construir, de maneira coletiva, essa arquitetura da cidade. Então, eu acho que isso é importante dizer, e a última fala agora é a seguinte, inclusive, já que o Vitor está aqui, ele já ouviu essa conversa, para colocar a importância da arquitetura, das infraestruturas, por exemplo, as pontes, que se faz aqui nas cidades brasileiras, cidades que não têm passeio público, ponte que é feita para automóvel com alça, ponte de rodovia, quer dizer, é de uma indigência, de uma miséria cultural, no sentido da cultura de projeto, que faz essa devastação nas nossas cidades aqui no Brasil. Mas, principalmente, a pior devastação não é dos objetos, são das pessoas, e principalmente na ação da produção da arquitetura pública, que é um massacre, é uma indignidade para o trabalhador da obra, é uma indignidade para o servidor público das prefeituras. Bom, vou passar imediatamente a palavra para o presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, no qual tenho muito orgulho de ser diretor, o meu amigo e arquiteto Jefferson Salazar. Boa tarde, colegas, arquitetos e arquitetas, estudantes aqui presentes. Temos também outros profissionais, ontem pelo menos tinha, participando aqui desse encontro, o que é gratificante, do ponto de vista de uma troca maior. Afinal de contas, a cidade é uma produção permanente e não é uma produção única e exclusiva dos arquitetos. A cidade ela se produz por si mesma, independente dos arquitetos. Eu tive no Enampark agora, recentemente, essa semana passada, ou essa semana, nem me lembro mais. Bom, eu acho que foi semana passada. Falando sobre a questão, o tema era o projeto de arquitetura e urbanismo no contexto dos movimentos sociais. O interessante é que não tinha ninguém representando o movimento social na mesa. Estava eu, presidente da FNL, o presidente do IAB, o presidente da ABEA, o presidente da ABAP e o presidente do CAL. E, naquele momento, eu coloquei uma coisa que cria um certo desconforto para os arquitetos. O homem independe do arquiteto para produzir tanto a sua habitação quanto para produzir a cidade. Independe. Isso, de certa forma, partindo do presidente de uma federação de arquitetos, cria um certo choque nas pessoas. Mas a realidade é essa, gente. Os dados que nós temos da produção de cimento do Brasil e da venda do cimento, quase 80% do cimento brasileiro é vendido no varejo. Vocês sabem o que isso
representa? Isso representa os 80% de habitações que são produzidas no Brasil sem a intervenção ou interferência de arquitetos, engenheiros ou qualquer outro profissional de nível superior. O Brasil é o país da autoconstrução. Ele é da autoconstrução não só da habitação, mas também da própria cidade. Nós vemos o crescimento desordenado das cidades, né? Vemos favelas que são verdadeiras cidades, que se expandem sem a intervenção, né, do poder público e, principalmente, né, dos arquitetos. Quando eu falo isso, eu não estou querendo com isso dizer que o arquiteto é desnecessário. Obviamente que não, né? Porque tanto a habitação, né, no âmbito da habitação, quanto no âmbito do urbanismo, quando o arquiteto intervém, ele agrega qualidade, ele agrega conhecimento técnico que reflete na melhoria, né, substancial da qualidade tanto da habitação quanto do espaço urbano, do espaço coletivo, a cidade, né, como o maior produto da produção cultural do homem e um produto de produção coletiva, né, quando tem a participação do arquiteto, obviamente, né, que agrega qualidade. E, principalmente, quando esse arquiteto não se acha uma representação de Deus na Terra. Eu resolvo os problemas de todo mundo. Quando ele faz um projeto de urbanismo, trocando com a sociedade, ouvindo a sociedade, fazendo, né, consultas públicas, abrindo para essa participação, obviamente que, além de agregar a qualidade técnica, que é específico do seu conhecimento, né, ele também agrega uma qualidade, que é a produção coletiva do espaço com, né, esses elementos técnicos que melhoram, né, substancialmente a vida de todos nós. Nós temos um cenário que não é muito alentador no Brasil, eu diria, mas tende a melhorar, né? Só para vocês terem ideia, eu tenho aqui alguns númerozinhos para a gente ter aí algumas referências, né? Hoje nós temos em torno de 126 mil arquitetos e urbanistas no Brasil, né? Estamos formando, em média, 7 mil arquitetos e urbanistas por ano. Então, temos aí um processo de crescimento, né, de profissionais no mercado de trabalho. Mas, ainda assim, hoje representamos 0,55 arquitetos por 1.000 habitantes, né? Na verdade, nós empatamos com a Holanda, que também tem esse mesmo índice, né? Mas quem está atrás da gente? A Austrália com 0,51, Chile com 0,52, Venezuela com 0,45, mas nós temos aí a Argentina, aqui do lado, 1,05, Itália, 1,83 arquitetos por 1.000, Japão, 2,41 arquitetos por 1.000, Portugal, 1,96. Né? E o mais interessante é que 76% dos arquitetos brasileiros estão concentrados na região sul-sudeste. 76%. Desses 76%, né, 62% moram, do total dos arquitetos, 62% moram nas regiões, ou melhor, nas capitais ou nas grandes regiões, regiões metropolitanas. Ora, não são dados apenas para jogar, são dados para a gente avaliar e ver, não é, o que isso representa também, não é, para o profissional de arquitetura e urbanismo, para a arquitetura e urbanismo como um direito do cidadão. É? Bom, nesse cenário dos 5.570 municípios, nós temos 3.450 municípios que não têm nenhum arquiteto. Zero. Temos 2.120 municípios que têm
arquitetos, mas desses 2.120, 619 só tem um arquiteto, 308 tem 2. Ou seja, a distribuição da nossa profissão é muito desigual. É muito desigual no território brasileiro, fazendo com que também, e contribuindo, né, para que as cidades sejam cada vez menos planejadas, né? Elas cresçam, né, de forma espontânea. Né? Nós temos, junto a tudo isso, nós ainda temos uma outra questão, que é um nó, que na reunião, abertura do congresso da ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, que eu estive lá anteontem, né, e levantei essa questão, que é a qualidade do ensino. Mas não é a discussão se o ensino de arquitetura ele tem uma boa qualidade ou uma má qualidade. Porque essa discussão é a discussão que eu acho que como eu diria, é a cortina de fumaça para uma discussão mais profunda. É a cortina de fumaça para uma discussão mais profunda. Temos que saber o quê? A arquitetura para quem? Fazemos arquitetura e urbanismo para quem? Qual é a função social do nosso trabalho? Eu digo, a função social do nosso trabalho é servir a burguesia, porque o nosso currículo nas escolas é muito voltado para isso, lamentavelmente. Lamentavelmente. Né? Obviamente, né, que nós temos aí, historicamente, uma quantidade grande de professores que sempre se colocaram com uma proposta diferente, e isso também tem reflexo, porque senão a gente não teria, né, a quantidade de profissionais, arquitetos e urbanistas que hoje fazem essa discussão da cidade para todos. Né? Mas a cultura predominante ainda é a cultura do arquiteto como autônomo, que vai ser estrela e que vai fazer grandes projetos. E os grandes projetos não são para todos. Vamos botar o pé no chão. Hoje a nossa profissão está cada dia mais proletarizada, né? Mais precarizada na relação com a iniciativa privada e mais desvalorizada na relação com o serviço público, que é a questão central aqui. Quantas prefeituras fazem concurso público para arquiteto? Pouquíssimas. E aquelas que fazem, quando fazem, oferecem salários aviltantes. E é a realidade que a gente tem em São Paulo, a maior cidade do Brasil, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo, oferecendo um salário que consideramos aviltante para o porte dessa cidade e, principalmente, frente ao nosso salário mínimo profissional, que é dado por lei. E como é que a gente espera, né, um compromisso do profissional de arquitetura e urbanismo, um compromisso social com salários aviltantes, com salários que ferem a dignidade do profissional? É uma discussão que ela não fica só na relação, né, do papel do Estado como indutor do desenvolvimento, né? E hoje se fala muito em desenvolvimento sustentável, tá? Essa coisa toda. Né? Mas como é que esse Estado opera com aqueles profissionais que são os profissionais que pensam o desenvolvimento, que formulam, que projetam? Qual é a relação que o Estado quer com esses profissionais? É uma relação de seriedade? Nós temos ainda um outro componente, né? E até por conta da nossa preparação dentro da universidade, né? Juntando com essa distribuição geográfica, a desvalorização do serviço público, né? A precarização na relação de trabalho dentro da iniciativa privada, juntamos um outro componente, que é o desconhecimento da sociedade sobre a função social do trabalho do arquiteto e urbanista, da importância do trabalho desse profissional.
Desde que o camarada sai de casa, considerando até que ele fez a casa dele, né, em processo de autoconstrução, não precisou do arquiteto e urbanista, nem do engenheiro, nem de outras profissões, mas do momento que ele sai de casa, né, ele está andando num espaço que, na maioria dos casos, ou boa parte dos casos, é produzido por engenheiros, por arquitetos profissionais, né, que trabalham com o planejamento urbano, e as pessoas não se apercebem disso. Elas não internalizam para elas que aquilo é fruto do trabalho de alguém. Alguém pensou aquilo. A ciclovia existe, não é só porque o prefeito quis, não é? Porque alguém planejou, alguém pensou, alguém projetou, alguém construiu. Né? E essa relação, né, é uma relação que, para nós, é tão danosa, e a relação com o poder público é tão danosa como qualquer a relação de aviltamento salarial, que é transformar os profissionais que pensam a cidade em profissionais fantasmas, invisíveis aos olhos da população. Ou vocês acham... No passado a gente tinha aí os grandes projetos, que eram objeto de concursos públicos, né? E aí aparecia o nome lá do arquiteto. Mas no geral, no trabalho cotidiano, quem faz a praça é o prefeito. É o prefeito, não são os arquitetos. Os arquitetos são os profissionais invisíveis. Então, sempre temos aí alguém se apropriando do valor, inclusive do valor autoral do nosso trabalho. É uma guerra que a gente tem que enfrentar. Que é essa questão a relação com a sociedade. Como é que a gente passa a se relacionar com a sociedade de forma a esclarecer ao cidadão comum, não é, da importância e da função social do nosso trabalho. Outro enfrentamento com prefeituras, né, serviço público de uma maneira geral, né, que não dá mais para termos cidades crescendo da forma como elas crescem. Elas crescem para fora e crescem até internamente. Né? Hoje, no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, tem prédio com 6 pavimentos. Autoconstrução. 6 pavimentos. Então, a cidade informal, aquela que até alguns anos atrás, pasmem, até alguns anos atrás, não constavam dos mapas. A cidade do Rio de Janeiro não constava até uns anos atrás, as favelas não constavam dos mapas. Não é? Então, hoje já é um avanço constar do mapa. Constar do mapa é enfrentar uma realidade, como a Tami aqui colocou, né? A gente só enfrenta a realidade a partir do momento que a gente só enfrenta o problema, a partir do momento que a gente reconhece a existência daquele problema e entende aquele problema como uma realidade a ser transformada. Né? Então, nós temos algumas ações que acho que a gente tem que avançar. As cidades, elas são fatiadas, porque o conceito da cidade-empresa é um conceito que hoje está se colocando no mundo inteiro, gente. Não é só aqui. Né? Não é só aqui. O Rio de Janeiro, temos partes da cidade do Rio de Janeiro que são administrados por um consórcio privado. Ou seja, é a privatização do espaço ou do território público. E a gente está vivendo essa realidade. E se a gente não reconhece, a gente não luta contra ela. Não é? As campanhas eleitorais, não é? Nas campanhas eleitorais, as cidades são planejadas. Ou vocês acham que não? Por que o Estatuto da Cidade não foi implementado na sua íntegra em nenhuma cidade brasileira? Agora, os instrumentos que privilegiam o capital
Esses foram incluídos nos planos diretores. Engraçado, né? Foram incluídos nos planos diretores. Outorga onerosa, né? O direito de troca, de uso, né? De construir, né? Que são... Pô, pobre não tem terra para trocar com a prefeitura, para ter transferência do direito de construir. Ora, isso aí é para quem tem estoque de terra, para quem trabalha na especulação. E essa negociação se dá no processo eleitoral, é na financiação, né? No financiamento, né, das campanhas eleitorais, é que os compromissos são firmados. E depois são cobrados nos gabinetes. São cobrados nos gabinetes, aonde o capital tem acesso e a população, a associação de moradores, os sindicatos, as organizações não governamentais não têm assento. O capital, que antigamente ele circulava pela cidade, hoje ele se apropria da cidade de uma forma vergonhosa e de uma forma cada vez mais radical. Então, nesse sentido, a gente discutir a questão, né, das cidades, né, do serviço público, da relação, passa por discutir cidade para quem. Né? E se a gente quer discutir cidade para quem, a gente tem que começar a discutir no plano da política pública. E a política pública passa pela discussão da política partidária, de eleição, reforma. Tem que ter reforma, sim, né, do processo de campanha eleitoral. O financiamento privado é a venda do território urbano que está acontecendo, e a gente está assistindo isso. E a gente assiste isso diuturnamente. Temos aí instrumentos para fazer uma reforma urbana na cidade. E não fazemos porque o capital não permite, a especulação não permite, porque já negociou com o prefeito. Antes do processo, do prefeito ser eleito, ele já negociou. E a gente sabe disso. Né? Então, temos que avançar, né? Quando se fala que arquiteto tem que discutir política, arquiteto tem que discutir lei, é porque a política ela é fundamental e ela implica na relação de trabalho que a gente tem. Ela implica na qualidade de vida que nós e a população temos. Ela implica, inclusive, nessa apropriação do trabalho intelectual dos arquitetos e urbanistas pela maioria absoluta dos prefeitos. Vai de vereador até presidente da República. Entendeu? Botando aí no geral. Todos se apropriam do trabalho do arquiteto e urbanista, ou do engenheiro também, não é, que trabalha dentro do serviço público. Né? E a gente sabe disso. E a gente, se não parou para refletir sobre isso, está na hora da gente começar a refletir sobre isso. E como é que a gente avança no processo de criar o que eu chamo de aliança estratégica com a sociedade brasileira. Né? Os médicos, o pessoal aqui que é mais velho, né? Eu não diria mais velho, mais próximo da minha idade, um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais, né? Sabe que há 30 anos atrás, os médicos brasileiros eram conhecidos como a máfia de branco. Não é isso? A máfia de branco. E o Conselho de Medicina, junto com as entidades profissionais dos médicos, conseguiram virar o jogo. E hoje, os médicos são reconhecidos como profissionais importantes para a população, porque a população começou a associar a figura do médico com saúde, qualidade de vida, mas não consegue associar o trabalho do arquiteto e urbanista com mobilidade urbana, com planejamento territorial, com saneamento, com a melhoria da habitação, que tem reflexo direto na salubridade do ambiente construído, e tudo isso tem a ver com saúde
também qualidade de vida, afinal de contas, um dos paradigmas, né, da qualidade de vida é a qualidade da saúde da população, né? E esse é um trabalho que a gente tem que fazer, é um desafio que nós temos, né? Porque não adianta apenas se discutir a questão do salário. Não adianta discutir única e exclusivamente se o salário está baixo, ou se, não é? Porque enquanto a gente estiver fazendo essa discussão, que ela não tem que deixar de ser feita, o que eu estou dizendo, não adianta discutir apenas. Não disse que não tem que ser discutido ou que tem que ter a luta. Tem que ter a luta, mas a gente tem que ampliar essa luta. A gente tem que ampliar essa luta, né? E fazer com que essa luta deixe de ser uma luta única e exclusivamente dos arquitetos e passe a ser uma luta da sociedade que reconhece naquele profissional, né, um instrumento de melhoria da sua qualidade de vida. Então, nesse sentido, né, a gente tem trabalhado, a federação tem buscado, né, esse entendimento. A gente apresentou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, o CAL-BR, um projeto, né, que a gente está até revendo esse projeto, que era Mais Arquitetos para o Brasil, né, fazendo um diagnóstico da situação dos arquitetos e urbanistas, né, mas também eu travei o projeto para dar uma reavaliada, porque ele não tem que ser mais arquitetos para o Brasil, ele tem que ser mais planejamento para o Brasil, né? E ele não tem que estar vinculado única e especificamente ao trabalho do arquiteto e urbanista, mas de grupos, né, multiprofissionais que possam pensar, né, o crescimento das cidades e a melhoria da qualidade de vida, incluindo aí no plano da habitação e da requalificação habitacional, que nós temos a Lei 11.888, que é a lei que criou a assistência técnica, né, que pode muito bem ser aplicada para garantir uma melhoria da qualidade de vida no ambiente construído, né, e como uma ação do poder público, né, e o poder público, né, assumindo o seu papel e a sua responsabilidade de pensar a cidade para todos, né, e pensar o ambiente urbano como um ambiente de planejamento, não um ambiente, né, de crescimento aleatório, como hoje ocorre, né? E, paralelo a isso, né, estamos agora às vésperas do 38º Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas, né? E um dos objetivos, né, a gente está fazer uma oficina com as prefeituras, né? Então, a gente vai fazer um trabalho com as prefeituras do estado de Mato Grosso, é um projeto piloto, reunindo lá as 141 arquiteturas, para fazer isso aí numa ação conjunta da FNA, o sindicato, né, dos arquitetos, o Conselho de Arquitetura, a Associação de Municípios Mato Grossense, né, Ministério das Cidades também, onde a gente vai fazer uma discussão sobre programas habitacionais, urbanização, regularização fundiária, saneamento, gestão de resíduos, mobilidade urbana, acessibilidade, preservação do patrimônio, e aí inclui a Caixa Econômica Federal, a questão do financiamento. Mas no bojo de tudo isso, e o objetivo principal é mostrar a necessidade dos profissionais que pensam a cidade, que, né, planejam a cidade, para que essas prefeituras tenham, né, as suas estruturas, que não tem necessidade de ser, porque alguns prefeitos falam assim, mas o salário do arquiteto é maior do que o meu salário. Eu falei assim, mas também não precisa de um arquiteto exclusivo para a tua cidade, para o porto da tua cidade. Você pode ter consórcio de prefeituras, né, uma determinada região, porque o consórcio é previsto em lei, né, constituindo grupos de planejamento, né, uma estrutura de planejamento que possa atender um grupo X de municípios, né? Ou seja, buscando ações, né, práticas, né, ações concretas, para que a gente possa avançar um pouco nesse campo da valorização da profissão, né, e, consequentemente, do profissional de arquitetura e urbanismo. O objetivo, ao final,
termos cidades inclusivas e melhores para todos. Obrigado. Eu vou agora abrir para o público, mas só comentar uma coisa que o Alexandre falou sobre a questão da ponte. Uma das pontes que ele está comentando é uma que é símbolo da cidade de São Paulo, inclusive faz fundos do cenário de uma rede de televisão. Ela não passa bicicleta e nem passa pedestre, né? Porque a frente a ponte está, porque na frente tem uma favela e eles não querem que pessoas diferenciadas venham ao outro lado fazer essa concepção. E na sexta-feira eu tive a surpresa, conversando com os arquitetos da prefeitura, que eles falaram que as ciclovias também de São Paulo, quando passa em favela, ele muda de lado. Né? Então ela começa de um lado, chegou a favela, vai para o outro lado da rua, acabou, justamente onde precisa, acabou. E uma outra notícia triste para deixar você mais preocupado, a mesa mais preocupada e para vocês. Eu fiz uma conversa com os arquitetos do metrô na quinta-feira e a principal reclamação deles foram que eles estão recebendo uma pressão enorme da presidência para que parem de fazer paisagismo nas estações e que eles não façam mais intervenções no entorno dessas estações, né? Ainda mais o metrô, que é o maior indutor de desenvolvimento urbano e de mobilidade urbana, de transporte público de qualidade da cidade de São Paulo. Eles estão recebendo pressão para que isso não aconteça, né? Então são sintomas graves que quem está na frente desses escritórios públicos de arquitetura estão sofrendo e que poucas pessoas ficam sabendo, né? Agora está aberto para... alguém vai me auxiliar com o microfone para o presidente meu vai fazer isso? É um sindicato proletário, igualitário. Não é uma menina que vai entregar, mas tem o nosso menino lá. Tem a Silvana logo em seguida, Silvana. Eu vou fazer 3 perguntas, passo para a mesa, a gente faz mais 3 perguntas, daí a gente vê o tempo que deu, a gente encerra. Eu quero colocar o seguinte, eu vi há um tempo atrás, no programa CQC, foi publicado um edital de concurso público, no caso para professor. O edital oferecia um salário menor do que previsto em lei. O sindicato entrou com uma intervenção e foi cancelado, foi vetado esse edital até saísse o edital de correção com um salário mínimo correto da categoria. A minha pergunta para o sindicato, no caso, não será que não é hora dos sindicatos arquitetos fazerem a mesma coisa, entrando contra todos esses concursos públicos? Principalmente, o último que eu me recordo foi aqui da SEAB, onde oferecia 2.800, para você analisar quantos mil processos. Né? É uma loucura. Eu não me inscrevi porque é um absurdo aquilo. Assim, eu acho que é ridículo demais para a nossa categoria. Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu quero colocar também, eu acho que a gente tem que mudar a cultura do nosso pensamento do nosso país, aonde que arquiteto é para rico. Mudou-se as coisas, como foi bem colocado pela mesa, e, da mesma maneira como a Ordem dos Advogados faz a propaganda lá na televisão, no horário, contrate um advogado, contrate um profissional, eu acho que os arquitetos também têm que começar a colocar isso na sociedade, porque a sociedade ela só começa a perceber quando ela vê. Você tem que ter meio que uma lavagem nas pessoas, de assim, não, o arquiteto ele existe. O arquiteto ele intervém em tudo, a gente estuda para melhorar tudo, em todos os âmbitos da vida das pessoas. Só que a mentalidade ainda vem arcaica de que arquitetos é para elite, arquitetos é para rico, arquitetos é para escolher somente piso e cortina. Então, assim, acho que a gente tem que ter algum meio de invadir as mídias públicas, escritas, enfim, tudo mais, aonde fala assim, não, o arquiteto não é só para isso, é para fazer a sua casinha lá no meio, no final da Zona Leste, ela tem direito de ter um arquiteto. É isso que eu queria colocar. Oi, boa tarde. Queria agradecer a menção muito elogiosa do Alexandre.
ao nosso trabalho lá em Edif. Queria dizer que, infelizmente, Edif está acabando mesmo, agora, dessa vez, acabou praticamente, né? A gente acabou, alguns dos arquitetos de lá foram para a cultura, e a gente está conseguindo fazer um trabalho, terminar um trabalho na cultura, mas a gente também não tem nenhuma certeza de como vai continuar isso a hora que esses trabalhos iniciados vão terminar. Eu queria dizer o seguinte, com relação ao que o Jefferson falou: o homem independe do arquiteto para produzir sua habitação ou sua cidade. Tudo bem, ele independe. O problema é que, hoje, essa ação do homem, ele não é uma ação consequência de uma ação de liberdade. Ao contrário, é uma ação de falta de alternativa. Então, não vejo um fator positivo nisso. Desculpe se eu estou me contrapondo a isso. Quem impõe o desenho da cidade, tudo bem, o arquiteto pode até não ter... Apesar que eu também discordo da tua afirmação, porque eu me formei em 76 e, graças à formação dada pelos professores da FAO, eu fiz uma opção de trabalhar no serviço público, de ter uma atuação social para melhorar o espaço da cidade onde a gente vive. Então, eu acho que essa coisa de arquiteto de elite é também uma pecha que interessa colocar em cima da gente por alguns setores da sociedade para tirar a gente do caminho. Eu acho que é uma coisa meio perversa isso também. E eu acho que o poder público, nessa história, ele devia ser o mediador, que, infelizmente, porque, lógico, existem interesses altamente contrários na sociedade. Cada grandes incorporadoras, grandes construtoras, vão querer explorar o máximo que der. E o papel do poder público, no meu entender, é justamente fazer essa mediação, é controlar essa ação predatória em prol da sociedade como um todo, principalmente dos setores mais frágeis da sociedade, né? Então, eu fico abismada em ver a Prefeitura de São Paulo nessa administração com essa ação de aviltamento total da categoria dos arquitetos, dos profissionais. E São Paulo, a gente não pode esquecer que São Paulo é um espelho para o Brasil. Então, se São Paulo começa a fazer isso em 2 minutos vai se espalhar como um rastro de pólvora aí no Brasil inteiro, né? Por que a gente vai pagar melhor arquitetos se a própria cidade de São Paulo não faz isso, né? E já que o Jefferson também colocou que os compromissos, muito corretamente, né, os compromissos são firmados e cobrados nos gabinetes, e é por isso que o arquiteto que estaria defendendo naquilo que o Alexandre colocou, a questão da ética, da técnica e da poética, o arquiteto do setor público estaria imbuído desses valores para defender o espaço, a melhoria do espaço da cidade. Está na cara que, a hora que entram esses acordos, né, entre esses compromissos firmados e cobrados nos gabinetes, está na cara que esse arquiteto é colocado de escanteio. E vai ser contratado o arquiteto terceirizado, que vai responder a mesma lógica, porque o terceirizado vai estar sendo contratado por uma empresa gerenciadora, que também entra nesse jogo de compromissos com o poder, e que, embora o arquiteto ou o profissional esteja custando para os cofres públicos 3, 4, 5 vezes a mais do que o arquiteto concursado, embora ele mesmo não vai receber isso. Quem vai receber é a gerenciadora. Então, é muito perverso o quadro todo. E eu também estou de acordo com ela, que o sindicato tem que entrar nessa história mesmo, defendendo a ação
enfim, essa ação do profissional enquanto servidor público e tem que sempre pela valorização desse profissional e expor mais claramente a perversidade que o poder público, os compromissos que o poder público está assumindo ao fazer esses acertos com os poderosos, o capital e os poderosos detentores de terras, enfim. O sindicato teria que deixar isso mais evidente. Boa tarde, Guilherme, sou vice-presidente do sindicato. Não vou responder em nome do sindicato aqui, eu vou fazer uma pergunta. Depois a gente... Bom, conversando um pouco com o que o Alexandre falou, depois o Jefferson complementou, dessa empresarial, desse modo empresarial que as cidades se tornaram, né, na sua produção, e aí a gente faz uma discussão sobre o trabalho do arquiteto no serviço público. Eu gostaria que desenvolvesse um pouco mais essa discussão essa necessidade de resistência, né, do funcionalismo público, sendo antagônico a esse modo empresarial de gestão, e entendendo e como o arquiteto se enquadra também dentro do conceito de trabalhador, né? Essa coisa não só da produção da arquitetura, mas enquanto o arquiteto vendendo sua força de trabalho, que no Estado ela tem uma discussão diferente da venda da força de trabalho. Enquanto funcionário público, porém, enquanto terceirizado, ela acaba reproduzindo essa discussão. E trazer também para a reflexão aqui da dificuldade que é esse assunto, entendendo como funciona a nossa federação, de que no funcionalismo público, a cada município é dado a sua especificidade da regra de contratação, né? Então, assim, na nossa federação, cada município faz o seu estatuto, portanto, faz a sua contratação, e até por isso que não é obrigado a respeitar o salário mínimo profissional, porque ela compete à CLT. Então, assim, esse desafio é também um grande desafio, é um macro desafio, né, para a gente pensar numa estrutura maior de funcionalismo público, e aí de funcionalismo público enquanto arquiteto urbanista. Eu queria que essas... Obrigado. Boa tarde, meu nome é Costa. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais alguns comentários. Eu vivi no mundo inteiro e tem algumas coisas que realmente logo que eu cheguei no Brasil há 2 anos atrás, eu tenho notado que são diferenças que realmente me preocupam. Assim, aqui no Brasil, há uma falta de legislação de obras, e isso 100% acarreta um desmerecimento do arquiteto. Se você não tem alguém fiscalizando uma obra, você constrói o que você quiser, da maneira que você quiser. Então você desqualifica o arquiteto, você desqualifica o engenheiro e todos os outros profissionais dessa área. A qualidade de ensino que eu tinha lá fora, que eu estou tendo aqui agora, eu voltei a fazer a faculdade de arquitetura porque não aceitaram os meus diplomas de lá, é preocupante. Terceiro semestre, grande parte dos alunos não sabem que uma reta tem 180 graus. Realmente isso é preocupante. A falta de disponibilidade dos materiais de tecnologia no Brasil. Você não consegue construir inúmeras coisas que podem ser mais baratas, com maior qualidade, com maior conforto, porque você não consegue nem importar para o país. E está tendo agora uma discussão que todo mundo tem que ser cursado de faculdade. Você precisa também ter uma hora técnicos de obra, porque não vão ser todos os arquitetos e todos os engenheiros que vão querer colocar bloco ou soldar aço.
Eu acho que isso é realmente uma coisa que me preocupa, porque para sustentar um arquiteto, nós precisamos ter técnicos de qualidade para poder implementar nossas criações, porque senão a gente vai ter também que desenhar e construir. Tá certo? Então isso realmente me preocupa um pouco. Amarrando um pouco com a palestra antes sobre preconceito, eu realmente acho que a ignorância gera um preconceito entre o arquiteto, o engenheiro e o operário. Nós todos temos que trabalhar juntos, junto com a sociedade também, porque senão nunca conseguiremos construir nada de valor, que seja duradouro, que seja de valor para a sociedade. Realmente isso é um problema que eu vejo muito grande. E no plano diretor que eu tenho participado lá na Câmara dos Vereadores, se você pegar o plano diretor e for realmente olhar, você consegue ver uma lista de colaboradores. É só você olhar e falar, não, quem pagou isso aqui foi a companhia de transporte, quem pagou isso aqui foi a construtora, quem pagou essa legislação foi realmente uma empresa de imobiliária. Então, isso realmente, e você analisando, você vê que você tem 47 experts em arquitetura e urbanismo. Se for perguntar, todos eles conhecem tudo sobre arquitetura e urbanismo. Embora um seja manobrista de ônibus, o outro é dentista, o outro é médico de não sei do que, o outro não tem educação nenhuma, mas todos eles perguntando, todos eles têm opiniões formadas, como se tivessem cursado, doutorado em arquitetura e urbanismo. Então isso realmente é um fator que precisa ser mudado. E o arquiteto, infelizmente, ele não está tendo uma importância na sociedade porque ela não está fazendo parte do desenvolvimento da sociedade em si, da comunidade. A gente não está tendo uma participação. A valorização do arquiteto só vai acontecer quando nós firmarmos, quando o arquiteto, o engenheiro, o operário e a sociedade sentir que nós realmente temos valores que são benéficos para eles, nós conseguimos facilitar a vida de cada um, economizando água, economizando eletricidade, economizando dinheiro para a sociedade. Enquanto nós, como arquitetos, não conseguimos provar isso a eles, eles não nos darão valor. Tá certo? Era isso que eu queria comentar. Obrigado. Bom, vamos lá. Concurso público. Valor abaixo do salário mínimo profissional. Essa é uma luta histórica e não vai ser resolvida na justiça. Tá? Por que não vai ser resolvida na justiça? Porque a Lei 4.950-A, que garante o nosso salário mínimo profissional, ao mesmo tempo que ela foi uma conquista, né, foi uma conquista duas vezes, porque nós tivemos a lei, né, em 66, ela foi vetada pela presidência da República e em plena ditadura militar nós conseguimos, né, nós não, os nossos colegas antepassados, né, engenheiros, arquitetos, agrônomos, químicos e veterinários, né, conseguiram impor a ditadura militar uma derrota no Congresso Nacional, que foi a derrubada do veto. Né? Entretanto, o Senado depois fez um decreto legislativo proibindo a extensão, né, dando o entendimento de que aquilo não se estendia para o serviço público. E através de uma ação do Distrito Federal, tá, uma ação de inconstitucionalidade direta, aliás, não tinha esse nome na época, mas era uma ação questionando a constitucionalidade da lei, o Supremo Tribunal Federal, em decisão, definiu que a lei não se aplica aos servidores públicos. Entendeu? Então, na justiça, a gente não vai ganhar essa parada. A gente vai ganhar na mobilização ou na disputa no Congresso Nacional, que tem, né, tem alguns projetos de lei, tem um, inclusive, que modifica esse entendimento, né, que é uma PEC, né, que estende, né, obriga o Estado a pagar o salário mínimo profissional para todas as categorias profissionais que têm piso estabelecido em lei. Tá? Isso é uma briga, é uma disputa política, né? Político-ideológica. Tá? E a gente está nessa disputa. Tem uma lei que altera a 4.950-A, transformando o valor em salários mínimos num valor fixo e colocando um índice de correção, que também é uma outra
questão que a gente tem. Alguns tribunais, alguns juízes entendem que a lei faz uma indexação do salário, né, com salário mínimo profissional, com salário mínimo nacional, o que é vedado pela Constituição. E, na verdade, não tem nada disso, porque outros juízes também têm o entendimento de que se trata de alimentos. Portanto, salário se trata de alimentos. Então, alimentos não tem essa questão de estar vinculado ou não. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma disputa político-ideológica que ela está sendo feita no Congresso Nacional, né? Com projetos de lei, a gente acompanha, aí vai, conversa com um parlamentar aqui, conversa com outro, aí em um momento a coisa anda, e em outro momento alguém bota dentro de uma gaveta, em outros momentos alguém some, inclusive com os projetos de lei, é assim, é uma briga. Né? Campanha de valorização profissional, a gente tem falado isso, né? As entidades sozinhas, elas não têm recurso para fazer isso. Tá? E nem o CAL também tem, ao contrário da OAB. A OAB tem muita grana. Tá? O orçamento do CAL perto da OAB, entendeu? Seria um ovo de codorna perto de um ovo de avestruz, para tu ter ideia. Né? Então também não teria, mas de qualquer forma está se pensando em uma campanha nacional, né, realizada, obviamente, com apoio financeiro do CAL-BR, mas que tem que ser partilhada e compartilhada com as entidades, com os CAUs nos estados e Distrito Federal também, né? Que é uma campanha de valorização da arquitetura e urbanismo. Né? Bom, a Silvana colocou que não... Sabe, a questão, Silvana, quando eu coloquei que o homem depende do arquiteto para construir a sua habitação e a cidade... Coloquei isso num contexto de que a cidade ela cresce aleatoriamente, sem controle, sem planejamento, sem nada. E as pessoas constroem para morar. Entendeu? Constroem. Entendeu? Sempre foi assim. O homem, desde de que saiu das cavernas e aprendeu a construir, ele se resolve. O que nós agregamos? Eu coloquei isso, nós agregamos qualidade, conhecimento técnico, né? Racionalização do processo construtivo, economia. Né? Nós agregamos muitas qualidades que o camarada que faz a autoconstrução não sabe, porque se ele soubesse, de repente, ele até pagaria o projeto, que sai mais barato ele pagar o projeto, né, e ter acompanhamento de um arquiteto do que fazendo o processo de autoconstrução, que eu estou cansado. Olha só, eu dava aula de patologia das construções na pós-graduação da Gama Filho. Né? E eu sempre falava o seguinte, você sabe que casa feita pelo pedreiro e pelo mestre de obras, sem projeto, sem engenheiro, sem arquiteto, não cai. Né? O que cai é edifício construído com projeto de arquitetura, com cálculo estrutural, com engenheiro, porque nós trabalhamos dentro dos limites das normas técnicas, né? E hoje, com a tecnologia que se tem, né, da adição, né, dos aditivos, né, de concreto que geram resistências, hoje com tranquilidade, 120 MPAs, entendeu? A gente começa a trabalhar na linha das BUTs, no limite máximo das BUTs. O peão não sabe nada disso. A coluna que pode ter 25 por 25, ele vai fazer com 50 por 60 e não cai. Por isso que eles sempre falam assim, fiz lá, dá para botar 3 casas em cima. Dá mesmo, dá para botar até 4. Entendeu? Mas só e o custo. Então, essa é a diferença. Né? Nós agregamos qualidade, né? E economia. É por isso que eu falei, independe mesmo, sabe? Eu tenho isso como convicção. Né? Quando eu digo que o ensino é de elite, ele é de elite. Nós temos professores que se colocam contra a lógica formal do ensino que é colocada no Brasil. E eu falei isso no congresso da ABEA. Entendeu? Nós temos que repensar o currículo, não só de arquitetura, mas de diversos cursos. Mas, aqui no nosso caso, a gente falando do currículo de arquitetura. Coincidentemente, eu falei isso na abertura do congresso da ABEA, depois da abertura, né, da mesa de abertura, veio um grego para falar.
Ele ia falar comparando, né, os índices dos cursos de arquitetura e urbanismo na Europa com fazendo retrato para que a gente tivesse um parâmetro de comparação. Nós não, né, a direção lá e os congressistas lá da ABEA. O gringo resolveu, na última hora, mudar a palestra dele. Resolveu falar de pedagogia, de currículo, de relação, né, do ensino com a realidade, não sei o quê. No final, ele disse o seguinte: vocês acham que a gente tem que reformar os currículos dos cursos de arquitetura? Não, a gente tem que fazer tudo novo. Tem que fazer novo. Tem que repensar tudo. A gente tem que repensar. Olha, nós fizemos uma oficina de assistência técnica construída com os movimentos sociais no Rio de Janeiro. Foi, inclusive, editado um livro que a gente vai lançar no dia 14, mas já está na página da FNA. E assim, alguns professores colocando a importância que tinha que ter, né, uma residência em habitação de interesse social. Eu escuto isso de forma recorrente por onde eu vou nesse país. Temos que ter, né, um curso de especialização ou um mestrado ou alguma coisa nesse sentido. Aí eu pergunto o seguinte: especialização para aprender a fazer casa para pobre? É isso? Então, tem alguma coisa errada no nosso currículo. Se a especialização fosse para fazer aeroporto, aí eu falei, legal, vou lá aprender a fazer aeroporto. Se a especialização fosse para fazer grandes complexos hospitalares, que tem uma legislação pesadíssima, muito específica, né, inclusive de normalização técnica também, aí, legal. Agora, especialização para habitação de interesse social, quando nós temos 80%, 90% da população que não é servida pelos profissionais arquitetos e urbanistas, aí a gente vai estudar um ano numa especialização, 1 ano e meio, sei lá, para aprender a trabalhar com clientes que tinha que ser o nosso objetivo, a nossa função social, né, da função social da arquitetura e urbanismo, de garantir a qualidade de vida para todos, ainda que através de programas financiados pelo Estado, que tem, sim, um compromisso, uma obrigação, né, porque quando a gente fala na melhoria de vida na favela, a gente está falando de saúde, está falando de qualidade de vida, está falando da contenção, inclusive, se não quer pensar que está fazendo um bem para quem está morando na favela, pensa que está fazendo um bem para a cidade, porque você ali elimina diversos focos de doença. Pronto, sabe? Eu vou pensar na parte rica da cidade, não vou deixar proliferar a doença ali, então vou melhorar um pouquinho a qualidade de vida. É isso, eu acho que a gente tem que avançar nos conceitos, né, e repensar, porque eu levei muito tempo refletindo sobre esse negócio da residência para habitação de interesse social. Talvez a gente tivesse que ter, durante todo o curso de arquitetura, uma cadeira específica que preparasse o arquiteto para lidar com clientes que não é aquele que a gente sempre foi preparado para atender. Porque é verdade. E hoje os movimentos sociais estão cada vez mais exigentes, né? E quando o Minha Casa Minha Vida, entidades, é engraçado, que eles têm essa consciência da importância do trabalho do arquiteto e do engenheiro, procuram, tanto que a oficina foi feita exatamente a pedido dos movimentos sociais, né, que tem esse entendimento da importância do trabalho. Tá? Mas a gente tem que avançar. Isso ainda é muito pouco. E a gente tem que avançar, né? E talvez nos nossos currículos de arquitetura melhorar alguma coisa para que a profissão ela olhe a vida como ela é. Tá? Ela não é tão bela assim e todos serão os Niemeyers do futuro. Não vai ser. Né? Estou chegando lá. O poder público, concordo com Silvano, você tem até razão, mas só que o poder público passa por aquele problema que eu te falei, que é o loteamento do território urbano durante o processo de campanha eleitoral. E ainda bem
e ainda bem, temos a sorte, né, como arquitetos urbanistas e servidores públicos, de ter um regime jurídico único, que foi uma luta da classe trabalhadora, porque senão era a rua. A gente sabe disso, né? Mas ainda assim há os processos de assédio moral. E eu tenho certeza, né, que aqui quem é servidor público sabe do que eu estou falando, já viu ou já sofreu, né? Bom, o Guilherme falou no modo empresarial, tá, não sei o quê, eu vou deixar aqui, senão também não dá. E os municípios, o Guilherme, eles também trabalham nessa lógica do regime jurídico único, tá? Porque a Constituição, embora dê autonomia, mas autonomia também ela tem um certo limite, tá? Então, bom, vamos lá. E, para finalizar, assim, o Costa colocou a questão do curso superior. Eu acho que a ideia é dar oportunidade para todos, né? Mas tem também, o país cresceu, não só o número de universidades e cursos de nível superior, mas cresceu muito no ensino técnico também, mais até, né? Então, tem essa preocupação, mas eu acho que está por aí. E o plano diretor, né, que você colocou, basta ler para saber quem pagou por aquele artigo, tá, não sei o quê. Na verdade, é um pagamento que ninguém vê. Tá? O relator foi o vereador Nabil Bonduque, né, que nós conhecemos, professor da USP, né, foi presidente do SAT, foi diretor da FNA, uma pessoa de integridade moral, que é acima de qualquer suspeita, mas o processo legislativo é um processo de disputa, de correlação de forças. Né? Muita coisa que, tem certeza, o Nabil gostaria de avançar, não pôde avançar, tem que recuar, porque a Câmara de Vereadores é que decide, né? E ali, meu amigo, tem representante de tudo, menos da sociedade, da classe trabalhadora. Esses aí são os que menos são representados lá, cara. É impressionante. A bancada ruralista, nesse país, vai ter 1/3 dos deputados federais, 1/3. São 40 mil ruralistas, cara. Para ver o poder econômico, o que faz? É uma inversão perversa do processo de representação legislativa. Portanto, a correlação de forças no Congresso Nacional vai ser uma correlação de forças favorável aos ruralistas. Eles são 40 mil, mas eles têm 1/3 do Congresso Nacional. E as câmaras de vereadores também não fogem muito dessa realidade, né? A maioria absoluta representam uma parcela do capital da cidade, ou do estado, ou do país. Muito poucos e raríssimos representam efetivamente os interesses da sociedade ou do campo dos trabalhadores. É isso. Obrigado, Jefferson. Vou passar aqui para o Alexandre. Jefferson, muito bacana a sua fala, hein? Parabéns. Gostei muito das 2 vezes aí. Eu queria até, se vocês permitirem, as quatro falas de vocês aqui, como perguntas e exposições, junto com o que o Jefferson disse. É que, na verdade, eu não sei, eu gostaria de reforçar muito, Jefferson, essa questão ética política, né, como alicerce, novamente, dentro dessa dimensão da maioria da população do planeta, do Brasil, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que não tem carro, que não tem terra, né, não tem casa. Então, se realmente a gente acredita na construção coletiva da coisa pública, com outras palavras, na República Democrática, de fato participativa, e não jogo de cena, né, não simulação, a maioria da população, nós temos que, então, pensar, quando fala de espaço público, né, eu falo assim como servidor público de carreira da prefeitura, que, enfim, a atividade diária, né, a atuação, como se diz, é projetar edifícios públicos. Então, deveríamos projetar também infraestruturas, como eu falei, né? Ponte, não é possível ficar essa barbaridade nas cidades, né?
não só ponte, canais, né, e outros passeios públicos, mas eu queria reforçar a condição de propriedade pública, empreendimento público, manutenção pública, né, como você tinha falado. Né. A casa é a cidade. Isso não é um jogo de palavras, né, não é, porque a casa é a creche, a unidade básica de saúde, com janela saudável, né, é o transporte público, o metrô, a estação de tratamento de esgoto. É um crime. Como é que pode o poder público, eu queria colocar isso, é uma barbaridade, eu não conheço muito o Rio de Janeiro, fazer... Oi? Fazer, na verdade, no centro histórico de uma das aldeias indígenas que já existiam quando os portugueses chegaram aqui, que é São Miguel Paulista, né? Na frente do centro histórico, uma estação de tratamento de esgoto. Eu queria saber se no Jardim Europa iriam fazer isso. Ou piscinão que não passa de um furúnculo urbano. Já que o São Paulo dá modelo para o Brasil inteiro, vai dar modelo agora para acabar, extinguir a carreira de arquiteto. Né? Como também traz modelo, você vai em Belém do Pará, então tem a Avenida de Fundo de Vale. Você vai para onde? Para Corumbá, tem piscinão que não passa de um furúnculo urbano. Eu queria saber se no Clube Harmonia de Tênis, dos Iluminados do Jardim Europa, ia se desapropriar do clube para fazer um piscinão lá. Então, o que é cultura de projeto da coisa pública? Eu acho que no nível federal, estadual e municipal, nós temos que ter praticamente uma ação continuada, persistente, para não ficar subjugado, de joelhos, submetido ao capital. Não é possível continuar assim. Isso. Não é possível, porque é um sistemático desmantelamento da coisa pública. Como é que capital de uma das 27 unidades do Brasil, a Secretaria de Obras não tem ninguém. É um engenheiro sozinho. Um engenheiro, quer dizer, numa das capitais. Então, é uma barbaridade tudo isso. Então, tem que ter uma reforma política, reforma administrativa, claro, sempre de baixo para cima, né? Nós temos que construir coletivamente de baixo para cima, mas começa no pré-primário. Quer dizer, falando agora do Anísio Teixeira ou do Paulo Freire, tem um problema. Quer dizer, temos que colocar o problema das cidades, o problema da arquitetura, o problema da cultura construtiva, desde os 6 anos de idade. É tema transversal, o rio urbano, tema transversal lixo, tema transversal reciclagem, tudo isso é arquitetura. Tema transversal a arborização urbana, tema transversal iluminação, é crime inafiançável fazer habitação pública sem janela. Crime inafiançável, o iluminado, falar que na Europa, na Escandinávia, o pessoal não tem janela e aqui vai ter janela. Não passamos de uns araras, né? Não passamos de uns araras aqui. Acho que quando o Jefferson quer dizer burguês, habitação, é um equívoco completo do ensino superior, que vai indo para o ensino médio e para o ensino de base. Quer dizer, do canteiro ao estúdio, do estúdio ao canteiro, esse pêndulo, tem que ser uma construção que fala da dignidade do trabalhador da obra, fala desde criança isso. Então, para a primeira pergunta, eu não sei, desculpa o seu nome, né? A primeira pessoa que falou sobre a valorização. Jane, a valorização, lá na FAO, eu costumo falar para o estudante, eu só dou aula a partir do 2º ano, mas eu costumo dizer que era muito importante o estudante das escolas de arquitetura, de modo geral, mas, sobretudo, das escolas públicas de arquitetura, e a FAO, no caso, ele tem que ter uma consciência que ele, primeiro dia de aula do 1º ano, ele é um servidor já. Porque ele está numa escola pública de arquitetura, ele tem, na verdade, uma responsabilidade social. Né? É o povo brasileiro que paga para ele estar lá. Né? Então, ele tem que ter uma consciência que ele é um servidor público. Segundo, que ele é um pensador, ele é um pesquisador a serviço do povo brasileiro. Quer dizer, ele tem que, junto, coletivamente, com toda a sociedade, numa ação interunidades, fazer pesquisa e desenvolvimento para o bem comum, para o bem-estar social, né, e a qualidade ambiental urbana. Isso é importantíssimo. Isso é ensino superior. Então, enquanto política pública que vem União, Estados e Municípios, política pública federal do Ministério da Educação, políticas públicas estaduais dos Ministérios das secretarias estaduais e dos municípios, tinha que estar com uma consciência crítica para realmente estar na pauta da reforma, né, curricular, temas
ligados à arquitetura da cidade, urbanismo, planejamento, como se pode chamar. As crianças podem aprender muitas coisas do que significa, sabe, respeito, né, essa promoção das esquinas que promove encontro, a convivência, a confiança das diferenças, aprender com o outro, pode acontecer através de um tema transversal, que é a arquitetura da cidade, o urbanismo. Então, eu acho que um triângulo, uma tríade saudável, se eu pudesse aqui aproveitar as perguntas, né, e enquanto sugestão ao CAU, né, que é, na verdade, uma grande esquina de convergência, né, a Federação Nacional de Arquitetos, né, é que, junto, por exemplo, com o que representa a união das escolas públicas de arquitetura, e aí incluem diretamente as escolas particulares, né, também, evidentemente, num grande, congregando todo um debate de escolas públicas e privadas de arquitetura, para a dimensão social do arquiteto, com uma clareza absoluta sobre a importância do Estatuto da Cidade, sobre a função social da terra, sobre a terra infraestruturada com direito para todos de acesso. Tudo isso é importante. Sobre assessoria técnica, não só também para movimentos sociais de moradia, mas assessorias técnicas no curto prazo, mas com uma dimensão de política de Estado no médio e longo prazo, para municípios completamente desamparados. Quer dizer, tem municípios, se a gente olhar no IBGE, que o núcleo urbano é uma praça e 8 ruas. Tem 4.000 pessoas. Então, isso tudo pode ser um debate. CAU, o órgão que as reuniões das escolas de arquitetura, e o outro vértice, que eu defendo, né, que é a constituição de um ambiente de debate. E isso não tem nenhuma maneira, não é nenhum. Porque a Silvana falou bem, a maneira de desqualificar o arquiteto, e o Jefferson também, que é assédio moral, é falar assim: você se aproxima, o prefeito, o governador, o presidente, que você deu exemplo, se aproxima da equipe de arquitetos de maneira assim. Vocês falaram, no debate anterior foi de assédio, né? Então, é inacreditável, né? Nós sabemos muito bem como é dissimulado. É sarcasmo, né? Você assim, é um sonhador. Né? Eu acho que é muito importante pensar na utopia concreta, na verdade, metaprojeto. Volto a falar isso, metaprojeto, porque, na verdade, o metaprojeto, como eu já falei, a arquitetura do programa não é um iluminado da cabeça dele, é como o Jefferson disse. É realmente todo mundo. Quando a gente fala arquitetura do programa, não é o arquiteto na prancheta inventando, mas é realmente um debate sistemático, né, visando essa cultura de projeto que inclui e que faz a cidade para todos. Então, eu acho que essa tríade, CAU, que, enfim, é um campo gravitacional de todas as associações de arquitetos, uma entidade que esqueci o nome dela agora, que tem no Brasil, tem no Brasil, tem na América do Sul, que reúne as escolas públicas de arquitetura. A BEA. A BEA e a outra que não existe, né, que deveria ser dos escritórios públicos de projeto, eu não sei se eu fui claro, Executivo, Legislativo e Judiciário. A Paula estava aqui, Paula falou que trabalhou no Ministério, né? Então, tem que estar nas três esferas, e também na União, Estados e Municípios. Isso é importantíssimo para garantir aquilo que a gente falou de projeto e construção, e para realmente, como você falou logo no início, da CUT, né, para ir no trabalhador, aquele que mais sofre, né, que é o trabalhador que é tratado, é pior do que escravidão. A permanência do Estado colonial é terrível, dissimulada. Né, e o pior que o colonizador consegue infiltrar o olhar dele no colonizado, né, de maneira que você não consegue atirar isso. Quando você percebe, eles trocam de máscara. Né? Então, isso é muito importante colocar. A outra questão que eu já estou concluindo, falta da Silvana, acho que eu já falei da Silvana, né? Eu acho. Desculpa que eu perdi o pé aqui. Da gestão privada da cidade. Então, a gestão privada da cidade. Bom, isso eu acho uma questão gravíssima, né? Do ponto de vista de como não é possível você... bom, eu vou voltar então. A gestão privada significa do grande capital, né? Isso quer dizer, né? É isso que você estava falando, né, Edu?
empresarial. Não é possível você, a Silvana comentou, amarrar cachorro com linguiça da porta do não é possível um negócio desse. Eu não sei se você está dizendo, se é sobre... A Silvana falou sobre isso. Você junta o empreiteiro que faz o projeto. É isso que você quer dizer? Pois é, eu duvido que na França a companhia francesa ia fazer aquela ligação dessa linha amarela da Consolação. Tem que ser preso e inafiançável quem fez aquilo. Né? Aquela ligação. Você acha que lá foram o competente escritório público de projetos do metrô que fez aquilo? Então, eu acho isso um absurdo, isso completo. Na França eles não fazem isso, porque tem, na verdade, uma certa cultura de projeto da coisa pública que ainda consegue resistir, que lá também é muito difícil, né? Então, acho importante esse aspecto de poder, digamos assim, recuperar e sair dessa cilada da visão da cidade-empresa. A cidade não é uma cidade-empresa. Né? Eu acho que não tem nada a ver com empresa, com gestão eficiente. Nós sabemos que a folha de pagamento de muitas cidades do Brasil, acho que eu não sei responder isso, vocês desculpem, vocês devem saber, a maior parte de carteira assinada acho que é de servidor público no Brasil. Não é isso ou não? Não é? Eu duvido que um prefeito de uma cidade de 4 mil habitantes, sei lá, de 10 mil habitantes, que ele tem lá aquele caminhão, tratorzinho, né? Ele não quer fazer a cidade dele brilhar, né? Fazer uma microestação de tratamento de esgoto, fazer um passeio público, se a escola pública é bem desenhada. Eu duvido que a população, se pudesse ter acesso desde o primeiro grau, uma visão ética da coisa pública, né? Certamente seria uma maneira de se libertar dessa abdução que nós estamos submetidos pelo capital. É isso que eu ia falar. Então, na verdade, por último, né, eu acho que eu respondi quando eu falei desse arco, né, desse leque, que vai, como diria o Anísio Teixeira, que ele falava assim, qual universidade é necessária para o Brasil? E quando ele falava universidade, ele queria dizer do berçário à pós-graduação. E ele defendia que todo trabalhador, né, seja ele piloto de avião, carpinteiro, médico, engenheiro, arquiteto, deveria ter filosofia e artes. Filosofia, porque, na verdade, é você saber o que você quer saber, e saber que você não é nada sem o outro. Né? E se você faz para o outro, você consegue resolver, na verdade, a qualidade ambiental urbana, a visão do bem-estar social. E arte, no sentido das artes, de modo geral, música, literatura, mas principalmente a arte mais sublime de todas, que é a arte de construção da cidade, né? Construção coletiva. Acho que é isso e obrigado. Bom, pessoal, tudo bem? Só queria fazer um informe do que o sindicato vem fazendo, né, trabalhando no setor público. Nós, além da campanha salarial da Prefeitura de São Paulo, que foi a campanha que o Vitor citou, uma campanha que a gente está entrando de cabeça aí logo no primeiro ano de gestão, né, e buscando aí da melhor maneira possível, com todas as limitações que o sindicato ainda tem, atender às necessidades, atender às reivindicações dos arquitetos da Prefeitura. A gente também, a partir de abril, a gente contratou um novo escritório de advocacia e a gente tem, com esse escritório, acompanhando mais de perto as campanhas salariais e também começamos a abrir processos judiciais com relação aos concursos públicos que, por pagamento por CLT, por contratação por CLT, mas que não respeitam o salário mínimo profissional. O último processo que a gente abriu foi há 2 semanas atrás, né, Vitor? Vitor, o processo que a gente abriu na SP Urbanismo. Foi na SP Urbanismo, a gente abriu há 2 semanas atrás, né, e questionando realmente aquele concurso que estava fazendo, ofertando lá a vaga de arquiteto com um valor
salário mínimo profissional menor. Então, a gente espera com isso que o sindicato possa mover mais ações, praticar, usar desse instrumento, né, o instrumento jurídico, que é o mais poderoso aí, e aquilo que nos garante alguma resposta do poder público e de outros poderes. E, para isso, a gente depende também dos arquitetos fornecerem para a gente subsídios, né, que a gente possa acompanhar mais de perto tudo o que está acontecendo e que o arquiteto leve essas questões dentro do sindicato. Leve, procure o nosso jurídico, procure nossa diretoria e busque junto conosco uma solução para essas situações que a gente tem vivido aí. Outra coisa que a gente fez também, fizemos um corte dos 50 maiores municípios do estado de São Paulo, um corte que é por número de população, PIB e quantidade de arquitetos. E esses 50 municípios, a gente mandou um ofício para ele pedindo informações sobre os setores em que os arquitetos e urbanistas trabalham ou que deveriam trabalhar. Né? Quantos arquitetos tem, qual que é o regime de contratação, qual que é o salário, quais são as atividades que ele está desenvolvendo e quais outras atividades de atribuição específica do arquiteto urbanista está sendo desenvolvida, de repente, por um outro profissional. E fizemos também um questionamento sobre a vinculação dessa estrutura pública com a política urbana que está se implantando ou que está se discutindo no município. Já temos recebido algumas respostas, é um primeiro contato que o sindicato faz para vários municípios, mas a gente espera com isso criar, para o ano que vem, com a ajuda da comissão que se instala hoje, a Comissão de Servidores Públicos, e criar uma política mais ampla de defesa da arquitetura e da engenharia pública. Por que isso? Porque a gente já verificou com a campanha de São Paulo que é insuficiente a gente simplesmente ficar, como o Jefferson disse, preso na questão salarial, na questão das condições de trabalho. O que a gente está discutindo é algo maior, é algo que envolve o conjunto da sociedade, é algo que envolve o conjunto da cidade, né? E quando a gente defende a arquitetura e engenharia pública, quando a gente defende melhores salários, condições de trabalho, mais autonomia técnica nas decisões que o município tem com relação às suas obras, a gente está defendendo não o nosso pão, a gente está defendendo a cidade para todos. Então, é um trabalho que o sindicato deu início a isso, e a gente espera que a Comissão de Servidores possa nos ajudar bastante nesses trabalhos aí.